Boa tarde a todos. Hoje nós estamos começando aqui gravar alguns vídeos que podem servir para vocês ao longo desse semestre como uma base de estudos, né? Nesse momento em que todos nós estamos passando por essa dificuldade, por essa instabilidade, por essa incerteza, né? O que me parece adequado é que possamos ainda, dentro do possível, darmos continuidade à nossa atividade, ao nosso trabalho e aqui, mais especificamente, com a nossa disciplina de Direito Tributário 1. Para tanto, nós vamos hoje examinar a relação que existe entre o Estado, direitos fundamentais e a tributação. Esse é o ponto de partida para o estudo dos princípios constitucionais tributários. Vejam, nós já discutimos em um outro momento em que há uma intrínseca relação entre Estado, direitos fundamentais, Constituição e a ideia de tributação. Eu já dizia a vocês que praticamente são ideias que andam de mãos dadas ao longo da história da humanidade, né? Andam muito conectadas. Então, o que se pode afirmar de uma maneira, né, inicial, de uma forma inicial, é justamente que os direitos fundamentais são limites ao poder tributar, são limites à tributação e, ao mesmo tempo, eles dependem da tributação para que possam ser concretizados. Mais especialmente os direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração, que são aqueles direitos fundamentais sociais, econômicos, né? Vejam, mas isso não significa que a tributação possa, enfim, que os direitos fundamentais possam prescindir da tributação, mesmo se nós estivermos pensando apenas naqueles direitos fundamentais que são típicos do liberalismo, ou seja, os direitos fundamentais que implicam uma atitude de abstenção do Estado, porque essa atitude de abstenção não significa apenas abster-se da realização de suas atividades, pois entre os direitos fundamentais de primeira geração, nós encontramos o próprio direito à vida, à liberdade. E isso, obviamente, passa por uma ação do Estado que garanta ao cidadão a segurança, porque não é possível que alguém tenha garantido o direito à sua vida, à sua liberdade, se o Estado não prover a esse cidadão uma segurança. Portanto, se nós estamos falando de direitos fundamentais, nós temos que falar sobre tributação, porque gostemos ou não, e é razoável que muitas pessoas não gostem da tributação, no plano individual, não tenho nenhum amor pelos tributos, e eu conheço poucas pessoas que têm, de fato, esse amor por tributos, mas ela é imprescindível, porque sem tributação não há como garantir direitos fundamentais, sobretudo os direitos fundamentais que custam e custam muito. Notadamente, o direito à própria vida e o direito à liberdade são direitos que custam muito, na medida que o Estado necessita de recursos volumosos para fazer frente à segurança pública. Não bastasse isso, quando o Estado assume a sua função de Estado de bem-estar social, isto é, como nós já discutimos isso num primeiro momento, quando o Estado assume o dever de garantir a todos uma vida minimamente digna e com isso assume o dever da proteção à infância, à velhice, à maternidade, a proteção à ausência de renda, a proteção diante da doença, enfim, quando o Estado assume essa postura ativa no sentido de garantir uma vida digna, e isso ocorre sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, obviamente que a tributação ela necessita ela passou a ocupar o centro não só do debate público, mas também o próprio centro das atenções, porque não há como garantir direito à saúde e à educação, para falarmos apenas em dois que estão claramente em voga, e sobretudo o direito à saúde, nesse momento, ele passou efetivamente a ser compreendido como nunca, talvez antes, como imprescindível, né? Ou seja, o que se percebe é que as pessoas por si só não conseguem dar conta de garantir para si a sua saúde, necessitam da ação do Estado.
imaginarmos que cada cidadão poderá, por seus próprios recursos, garantir acesso à saúde pública é elaborar numa falácia, porque talvez uma parte da população assim o consiga, mas em países como o Brasil, essa parte da população ainda é muito restrita. Por isso, por menos que nós gostemos, o que muitos desgostem da ideia do Estado, ele ainda é fundamental para garantir esse acesso universal à saúde, e essa foi uma conquista muito importante da Constituição brasileira de 88, garantir a todos o acesso à saúde. Mas nós estamos tratando apenas de um direito fundamental que custa e custa muito, mas pense no próprio direito à proteção à velhice, né, que se dá mediante a aposentadoria, a proteção à ausência de renda. Então, não há como nós desconectarmos a ideia de tributação com direitos fundamentais. Ela é imprescindível. Esta é uma face inalterável, inafastável da tributação. Porém, é uma outra face da qual eu falava antes. Se de um lado a tributação é a condição de possibilidade de direitos fundamentais, por outro lado, os direitos fundamentais eles servem como limite à tributação. E, mais especificamente, aqueles direitos fundamentais de primeira dimensão ou geração, eu prefiro a expressão dimensão, para que nós não, eventualmente, venhamos a incorrer no erro de imaginar que uma geração possa superar a outra. Não há essa ideia de superação. O que existe, quando se faz essa distinção entre gerações de direitos fundamentais, é apenas uma reconstrução histórica de como esses direitos fundamentais foram se reafirmando ao longo da história da humanidade. Mas não existe uma prevalência, vejam, não existe um conflito, né? Você é a favor de direitos fundamentais de primeira geração ou a favor de direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão. Não existe essa escolha, porque não existe a escolha entre liberdade e igualdade. Ambas fazem parte do rol dos direitos fundamentais, né? O que se busca é uma igual liberdade a todos, porque, em última análise, a garantia de direitos fundamentais, sobretudo os de segunda e terceira geração, é que garante a possibilidade de que o cidadão seja efetivamente livre. O caso mais notório diz respeito à própria educação, conectado com a ideia de livre manifestação do pensamento. Vejam, a livre manifestação do pensamento é um típico direito fundamental vinculado à ideia de liberdade, né? Portanto, direito fundamental de primeira geração ou dimensão. E essa depende largamente da concretização de um direito fundamental de segunda geração ou dimensão, que é o direito à educação. Porque não há de se falar em livre manifestação do pensamento se o cidadão não teve acesso ao conhecimento formal. Ou seja, é possível livremente manifestar o seu conhecimento sem compreender o sentido de uma palavra escrita, né? Sem conseguir se manifestar através da escrita. E vejam, no Brasil nós vivemos uma situação dramática nesse sentido, porque há um contingente enorme da população que não compreende um texto escrito, não consegue utilizar a palavra como uma forma de manifestação escrita. E isso, em larga medida, inviabiliza a livre manifestação do pensamento. Portanto, o que eu quero dizer aqui para vocês, que nós não precisamos fazer essa separação, nós não precisamos optar entre direitos fundamentais de primeira ou segunda geração, tanto quanto não se precisa optar quem é o melhor jogador de futebol do mundo atualmente ou quem é o melhor cantor. Não é uma opção desnecessária, desnecessária para nós compreendermos os fundamentos dos direitos e a relação com a tributação. Mas é importante aqui nós percebermos que a tributação ela sofre uma limitação muito clara dos direitos fundamentais. E isso surge lá na Inglaterra, de 1215, com a Magna Carta inglesa, quando o rei se compromete a não instituir tributos sem que haja concordância do Conselho de Barões. Nós estamos claramente diante do surgimento do princípio da legalidade em matéria tributária. Talvez os ingleses não se deram conta disso, mas é um princípio esse que depois nós vamos examinar mais adiante. Ele está presente na nossa Constituição de 88, quando ela estabelece que ninguém será obrigado a pagar tributos sem que haja uma norma jurídica assim estabelecendo. Ou vocês podem pegar até o próprio artigo 5º da Constituição, em seu inciso inicial, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
notoriamente não será obrigado a pagar tributos sem que haja uma lei se estabelecendo. Portanto, claramente aqui, os direitos fundamentais, eles limitam o poder tributário porque há um direito fundamental, sobretudo a propriedade, é típico direito do liberalismo, mas está consagrado, inclusive, na Constituição Brasileira de 88, e não haveria direito à propriedade se o Estado pudesse dispor dela a seu critério. Se o Estado pudesse cobrar tributos quanto fossem necessários para supostamente garantir as contas públicas. Ou seja, o Estado só está autorizado a cobrar tributos que estejam previstos na lei, né? E a lei aqui entendida como uma espécie de autorização do povo, né, para que o Estado possa exercer sua atividade. Eu sei que parece um pouco estranho e até engraçado falarmos isso, mas é quase a ideia do que o povo se autotributa, ou seja, o povo, através de seus representantes, estabelece os tributos que está disposto a pagar, né, para o Estado. Por isso, da importância do princípio da legalidade, nós vamos estudar isso na sequência. Mas o que é importante ter nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto da nossa disciplina, que na medida que a Constituição assegura o direito fundamental à liberdade e à propriedade, o Estado não pode dispor nem de liberdade nem de propriedade do cidadão, a não ser que haja uma autorização legal para isso. É por isso que nós vamos encontrar também, entre os princípios do direito tributário que estão postos na Constituição, o próprio princípio que veda o confisco, isto é, não é possível que o Estado, a pretexto de tributar, venha confiscar a propriedade do cidadão. Portanto, o que eu queria que ficasse claro nesse primeiro momento, há uma relação muito clara entre Estado, direitos fundamentais e tributação. E essa relação nós vamos explorar, né, à medida que nós formos desenvolvendo o nosso estudo, examinando cada uma dessas, sobretudo, restrições, limites ao poder tributário. E isso é o objetivo que nós pretendemos a partir de agora com a nossa disciplina de Direito Tributário 1. Eu agradeço a vocês e até a próxima.